Joãozinho foi lá e vendeu uma opção para coletar prêmio, 4, 5, 10% ao mês. Só que ele não se atentou no timing, no momento de armar a operação. Aí o mercado veio lá e corrigiu e levou todo o lucro dele embora. Então aquela operação que parecia maravilhosa, por ele ter entrado na hora errada, virou um desastre total. Histórias iguais a essa são muito comuns no trade de opções. É você utilizar a estratégia correta, só que montar ela na hora errada. Então nesse vídeo, para solucionar esse problema de timing no trade de opções, eu vou te mostrar os 5 maiores erros que os traders de opções cometem para que você não cometa e consiga sair na frente da grande maioria. Então, para você aprender o momento certo de estar montando as suas estratégias e lucrar muito mais com opções, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders aí, que você tem método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. Ações são diferentes das opções, tá bom? Muita gente se foca somente em fazer as estratégias de opções e deixa de analisar as ações. E eu não gosto de fazer essa divisão. Eu acho que as opções são derivativos que derivam justamente do ativo, que é a ação. Então não dá para separar o timing da operação, o momento que você monta a sua estratégia da ação em si. Então muita gente, poxa, mas se eu vender ali uma put no Delta 16, eu tenho 84% de chance de ganhar dinheiro nessa operação. Olha, veja bem, isso aí é um resultado teórico, beleza, concordo com isso. Porém, quando você posiciona a sua operação no sentido errado, não adianta você ter uma alta taxa de acerto. Agora, se você não está vendo nem o gráfico, nem a volatilidade do ativo que você está operando, você está igual o cego no tiroteio, confiando que a sua estratégia vai ser sua tábua de salvação. Mas isso aí não é verdade. A gente tem que analisar o gráfico e analisar a volatilidade, para aí sim você fazer uma seleção inteligente da sua estratégia de opções. Aí sim você vê algo que vale a pena, não é se arriscar à toa. Então meu objetivo aqui nesse vídeo é justamente mostrar esse momento correto de estar entrando nas opções, para você exatamente não entrar na hora errada e aumentar ainda mais a sua chance de sucesso, tá bom? As opções são um excelente caminho, mas você tem que fazer isso na direção correta, senão é fumo certo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar quais são esses 5 maiores erros de timing no mercado de opções. Aguarda aí. O importante é você saber que a grande sacada no mercado de opções é justamente você antecipar o movimento do mercado. Por exemplo, você vai fazer uma venda de put ali na Petrobras, que está esticada a R$32? Olha, veja bem, eu não faço recomendação aqui no meu canal, mas é uma questão de bom senso. O papel está super esticado, igual você está vendo aí, e será que compensa você fazer uma estratégia dessa? Será que o risco não é elevado? Será que você não está buscando ganhar um prêmio pequeno por um grande risco, né? Então esse é o tipo de pensamento que você tem que fazer. Você não pode olhar só o prêmio, só as opções e fazer suas decisões com base nisso. Às vezes você faz isso num cenário de alto risco. Às vezes até o prêmio está elevado, só que você está num risco também igualmente elevado. Então, tudo é uma questão de você encontrar, peneirando ali, né? Esse que é o grande pulo do gato aí nas opções, você peneirar as oportunidades e encontrar os verdadeiros diamantes. Então agora eu vou te falar esses 5 maiores erros que os traders de opções cometem por aí quando não montam na hora certa suas operações. E o primeiro erro é você não direcionar a sua estratégia de acordo com a tendência primária. O que isso aí significa, Filipão? Bom, você tem que ver um ativo de acordo com a sua tendência. Por exemplo, PetroRio, tendência de alta. Se você, daqui a pouco eu vou compartilhar os gráficos aqui com você, mas se você verificar, PetroRio no gráfico diário está sempre subindo. Aquelas famosas escadinhas, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Então sempre que a ação está assim, ela está em tendência de alta. Você deve estar procurando, então, uma correção para estar comprando o ativo. Ou você apostando na alta, porque a sua chance maior é que a ação suba ao longo do tempo, beleza? Por exemplo, aqui PetroRio, se você verificar, ela fez um topo aqui na casa dos R$48, R$49. Então, antes disso, ela fez aqui nos 43. Então, ela está sempre fazendo movimentos de alta e cada baixa é uma correção que ela está fazendo. Então, sempre que a gente vê o papel fazendo esses morrinhos, né, em que ele sobe um pouquinho, corrige um pouquinho, a tendência dele é de alta. Se você botar para trás também, você consegue verificar que PetroRio está numa tendência de alta. Então, o seu objetivo, se você quer ser consistente em ações, opções, não importa, você seguir a tendência primária. Até Bitcoin, tem gente que opera esses troços aí. Então, você tem que estar sempre de olho na tendência primária do ativo, tá bom? PetroRio é um exemplo de tendência de alta. CVC3, por exemplo, é um exemplo de tendência de baixa. A gente consegue verificar que CVC cada vez cai um pouquinho mais, entendeu? Você tem que forçar o seu olho para você conseguir entender aonde que está o papel, aonde que é o bom momento para você estar fazendo uma venda no papel desse, uma compra de put, por exemplo. Então, você olhando a tendência primária, você já consegue apostar na direção primária. Lógico que você não vai entrar quando o mercado está fazendo
o movimento central dele, se é PetroRio para cima, se é CVC para baixo, por exemplo, tá bom? Mas você tem que se encaixar nessa onda. Se tá vindo uma onda, igual no mar, você tá ali surfando, tá vindo uma onda ali, você vai se opor àquela onda ou você vai estudar aquela onda para você se posicionar e conseguir surfar ela, entendeu? Então esse é que é o conceito, você tem que se posicionar na hora certa e no ativo certo também, seguindo a tendência primária. Esse é o primeiro erro que a galera não faz. A galera quer encontrar chifre em cabeça de cavalo, né? Então a galera, por exemplo, aqui em CVC sempre vai estar procurando, agora vai voltar a subir e vai subir tudo. E vai de R$2, vai voltar lá para os R$100, vai para 50 e tantos reais. Não é assim que funciona, meu brother. Não significa que caiu isso tudo que vai subir tudo, entendeu? Tem que tirar isso aí da sua cabeça e entender e apostar na tendência certa. Por exemplo, aquele investidor, Michael Burry, se você verificar, ele está sempre apostando contra o S&P, né? Ele sempre está vendo aí o momento que a economia vai cair e tudo mais. Só que a verdade é que o S&P está numa tendência de alta, então ele fazer uma aposta dessa, uma aposta bem agressiva, né? Ele quer que tudo se inverta na hora que ele está pensando. Só que o S&P, a Bolsa Americana, está em tendência de alta ainda. Como é que você vai apostar um negócio que está em tendência de alta? Esse negócio de querer encontrar chifre, cabeça de cavalo não dá certo, vai ser a sua ruína aí no mercado de opções, beleza? E o segundo erro é justamente esse, é você comprar no topo e vender no fundo. Porque assim, nós somos seres humanos, nós somos movidos pela psicologia das massas. Então toda vez que a gente vê matéria no jornal, aí sai no Faustão, aí sai não sei aonde, todo mundo falando bem da bolsa, por exemplo. Então isso aí estimula o investidor médio a estar comprando as ações. Isso faz o preço das ações fugirem da normalidade. E é isso que faz muitas das ações subirem bastante também. Só que você tem que entender que não sobe para sempre. Em determinado momento ela vai cair. Você tem que estar preparado para isso. Ou para aceitar essa queda, caso você seja um investidor de longo prazo, ou mesmo você comprar nessa queda, que é ainda mais vantajoso. Então você entender a psicologia de massa, você vê que a maioria está comprando, ou seja, está corajosa, você tem que ficar com medo. Quando a maioria está com medo, aconteceu uma crise, vai abrir um buraco no Brasil, aí você tem que ficar corajoso. Sabe por quê? Porque aí você aumenta a sua taxa de acerto. Porque, cara, trade só dá certo quando você se destaca da maioria. Não adianta você seguir o que todo mundo está fazendo, infelizmente não dá certo. Assim como muitas coisas na vida, né? Então, a psicologia das massas, ela realmente é algo muito interessante você estar verificando e, pô, faz você entrar no timing correto. Aí, por exemplo, Vale 3, igual tá aqui no gráfico, você está verificando, tá? Vale 3 está a R$69, subiu bastante na última semana. Vamos supor que você tenha, então, né, Vale 3 ali, você comprou Vale 3 a R$86, né? Nesse patamar aqui, mais ou menos. Só que o ativo caiu, né? O ativo caiu e você tá vendo ele voltando a subir aqui. Você vai vender, por exemplo, uma call aqui, você vai querer remunerar abaixo do seu preço médio ou no ativo nas mínimas. Não, você tem que estar buscando fazer isso ao contrário. Quando o Vale 3 voltar, por exemplo, aqui em cima, aí você pode pensar em fazer algo nesse sentido, nessa região de resistência dos R$92, tá? Então, você que está sempre pensando diferente da maioria. Se a maioria está falando mal, que a China vai explodir, que as incorporadoras, a Evergrande, sempre vai estar a cotação lá embaixo, já andou tudo. Você tem que pensar diferente. Quando todo mundo está com pânico, está com medo, o que vai acontecer com o boi gordo, que ninguém está comprando os bois, o que vai acontecer com o minério de ferro, é aí que você tem que entrar. Não é uma recomendação aqui para entrar em nada. É só para você utilizar essa analogia que eu estou te falando para diversos outros papéis também. Isso aí funciona pra caramba. Você se destacar da maioria e fazer diferente, né? De você comprar no topo e vender no fundo. Não faça isso, faça ao contrário. E o terceiro maior erro é não se aproveitar da lateralidade de algumas ações. Se você pegar, por exemplo, a Ambev, né? A BEV3, não é recomendação, tá? Você pode fazer isso em qualquer ativo, você vai olhando aí, veja ativos que tenham lateralidade. Aí você consegue se aproveitar disso daí, né? Então, por exemplo, a Ambev, estou no gráfico semanal, a gente verifica sempre que ela fica ali entre os R$13 e ali os R$18. Ela sempre fica nessa lateralidade. Você não consegue se aproveitar disso armando, por exemplo, um strangle, né, que você tem um break-even aqui e outro break-even aqui. Então, sempre que a Ambev estiver no meio do caminho, aqui nos 15, 14 e pouco, você arma uma operação lateral. Se você tem grande chance, né, de que o ativo vai permanecer lateral, por que você não se aproveita disso? E opções você consegue ganhar com o mercado lateral. Só não ganha quem não quer. Então, o importante é você ver quais são os ativos que têm grande chance disso aí acontecer, como a Ambev, ou mesmo o índice, né? O índice Bovespa nas últimas semanas, aí, nos últimos dias, ele tem estado bastante lateral. Então, você se aproveitando disso daí e operando lateral, armando um strangle ou um straddle, né? Fazendo um bom manejo ali da sua posição, você tem grande chance de sucesso, né? Não se aproveitar dessa lateralidade, achar que sempre o mercado vai romper,
sempre vai bombar para cima, bombar para baixo. A verdade é que quase sempre isso aí não acontece, né? Não é à toa que a volatilidade implícita ela é sempre overstated, né? Ela está sempre acima da volatilidade histórica, né? Então é importante se atentar nisso, se aproveitar desses ativos laterais para você ir fazendo caixa, mesmo que a bolsa não saia do lugar, os investidores estejam, né, igual aquele urso lá do pica-pau para lá e para cá, você consegue ganhar dinheiro com ativo lateral, mamata, não precisa de movimento nenhum. Opções estão aí para isso. Inclusive, se essas dicas estão te agradando para você coletar mais prêmio opções e se colocar em menos furadas aí, mete um like nesse vídeo e aproveita e se inscreve nele se você não está inscrito. Aqui eu trago a prática do mercado financeiro, das opções, das ações, para que você tenha mais resultado nesse mercado. Então, inscreva-se nesse canal se você não está inscrito. Você é louco se você não está inscrito até agora, né? E o quarto erro é você entrar na ponta errada. Às vezes você vai entrar numa região de sobrecomprado ou de sobrevendido. O que você tem que escolher? O que o Felipe quer dizer com isso? Bom, existe um indicador chamado RSI, Relative Strength Index. Ele mostra para você se o mercado ele está sobrecomprado, subiu pra caramba, ou sobrevendido. Isso aí que você está vendo na minha tela é justamente o RSI. A gente consegue verificar que ele traça para a gente com grande fidelidade os topos e fundos do mercado. Então, verifica aqui, vamos botar uma Petrobras, né, que é um ativo que tem mais volatilidade. Ele geralmente traça muito bem os topos aqui e os fundos da Petrobras. Observe aqui nessa região, né, vou estar traçando aqui vertical também, como é que ele traçou e encontrou certinho aqui esse topo aqui da Petri 4, né, que foi lá no dia 21, no dia 20 de junho, quer dizer. Então ele botou para fora ali, né, um desvio padrão muito incomum. Petrobras subiu durante vários pregões. Então você analisando aí o RSI, eu gosto de estar utilizando o RSI com 20 médias, né? Então você consegue, para 2 desvios padrões aí, ele consegue mostrar o quanto que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido em cada papel. Então ele mostra para a gente basicamente topo e fundo, tá bom? Então se você quer se posicionar melhor, já é melhor do que fazer o contrário, né? Então se o mercado chegou ali em cima, você não tem que apostar em mais alto. É insano você apostar em mais alto. Pode continuar subindo depois de sobrecomprado? Pode, mas o principal, a maior chance, a maior probabilidade é que caia ou fique onde está, para aliviar justamente esse nível aqui. Observe esse outro momento aqui da Petrobras, e que também tocou lá o RSI, né, sobrecomprado. Petrobras fez o quê? Derreteu depois de bater naquele nível. Então, cara, esse indicador aqui é muito bom. É o RSI. Eu não sou muito de indicador não, mas esse aqui mostra com fidelidade aí o que a gente consegue de topos e fundos no mercado, tá? Então a gente consegue fazer isso aí para os fundos também. Sempre que a gente verifica aí o movimento muito atípico do ativo, né? Vamos botar Vale 3 aqui, que Vale 3 está tendo um fundo aí interessante. Então, no momento que a gente vê, por exemplo, aqui, Vale 3 tocou, né, aqui em maio, tocou no fundo aqui do RSI. Isso significa que a ação estava barata, né? Estava caindo durante muitos dias, então tocou ali naquele nível. Subiu sucessivamente? Não, ficou meio que lateral naquele nível e agora que está voltando a subir, né? O RSI e a ação também. Então você tem que estar sempre de olho, né? O RSI ele ajuda muito a gente a identificar topos e fundos. Vou traçar aqui também, olha só. Aqui também foi um belo topo na Vale, aqui aproximadamente no dia 27 de janeiro. Mercado depois que bateu ali, caiu, tombou. Então, observe o RSI, as métricas que eu uso são essas, tá bom? Que eu te mostrei agora há pouquinho. E não faça ao contrário. Não faça o erro lá de assim que tocar lá em cima, você acha que vai subir mais. A chance maior é que faça o sentido contrário. Pense diferente da maioria. Então, esse quarto erro aí é justamente você entrar sem saber se está sobrecomprado ou sobrevendido a ação que você está de olho aí nas opções. E o quinto erro é você focar somente na estratégia. Beleza, você consegue fazer estratégias com maior taxa de acerto, com a passagem do tempo, fazer uma venda de put, você vai fazer ali uma trava, se você olhar, né, a direção legal do papel, ou mesmo você vai fazer um booster, né, tendo o ativo ali em custódia. Então você consegue fazer estratégias mais elaboradas que te dão o maior acerto, beleza? Do que, por exemplo, só ficar comprando a seco toda hora. Porém, cara, eu particularmente, eu respeito muito mais o comprador a seco de opções que está fazendo uma boa análise gráfica, ele sabe o que está acontecendo na ação, tem um viés legal, consegue colocar uma opção mais longa ali para ter menos corrosão. Eu respeito mais esse cara que está antenado na ação, o que pode acontecer com ela e alavancando da maneira correta, do que o cara que está botando ali qualquer coisa só porque a estratégia é bonitinha, tem um nome bonitinho, vai fazer ela, entendeu? Então, o cara, com certeza, o comprador a seco que vai olhar para a direção correta, ele vai ter mais sucesso e, consequentemente, mais rentabilidade. Então, esse negocinho de ficar aprendendo 70 outras estratégias e você não colocar nada em prática e achar que alguma estratégia vai te salvar, meu amigo, cai na real, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você acertar mais de acordo com a sua análise. Não precisa ser tão rebuscado, mas você sabendo aonde que é fundo, aonde que é topo, que estratégia montar
montar em cada cenário. Se você ainda está confuso, arma suas travas no começo, armando travas. Ah, o Felipe falou um monte de coisa, eu não consegui absorver. Travas no começo, porque aí você não vai correr risco de perder para volatilidade, você consegue acertar melhor a direção que você está olhando no mercado, meu amigo. Então, assim, esse negócio de só focar na estratégia, que está dando 10% ao mês, 15% ao mês, e você nem olhar o papel, nem saber o que vai acontecer com a ação, para mim isso aí é cassino, tá? Eles vendem por aí, que é uma beleza você, né, ser vendedor de opções, mas o risco ninguém fala, né? O risco você tem que comprar um papel muito mais caro do que está no mercado, se você fizer uma venda de put e o ativo despencar, isso aí ninguém fala por aí. Então acertar a direção é muito importante. É ela que separa basicamente o trader que vai ter sucesso, vai fazer disso seu ganha-pão, do trader que está ali, girando ali a roleta e entregando dinheiro para a corretora toda hora ali, com spread, com oportunidade que ele deixa de ganhar dinheiro. Então, assim, você seguindo o caminho, não seguindo esses 5 erros que eu te mostrei aqui agora, se posicionando na hora correta. Lembre-se sempre do surfista que tá lá, ele vê a onda, ele vai se posicionar para surfar a onda. Imagina o surfista iniciante, ele vai dar de cara com a onda vai arrebentar, ele vai quebrar a prancha, ele vai se afogar, né? É a mesma coisa, não queira contrariar a onda que está acontecendo, observe a onda, se posicione correto na estratégia correta, com a volatilidade correta e com certeza você vai ter muito mais sucesso em opções. E para acelerar o seu conhecimento, eu recomendo você participar da mentoria do Trader Raiz. Nela você tem todo esse passo a passo de como analisar o gráfico, a volatilidade, selecionar a estratégia correta para cada cenário e você colocar, né, para validar essas estratégias, começar a ter seus primeiros ganhos aí com opções, mesmo você esteja começando do zero ou mesmo que você ainda não tenha todo o conhecimento, porque a verdade é que conhecimento a gente vai tendo ao longo do tempo. Se você quer acelerar isso, participa da comunidade, eu vou te fazer o seu suporte individualizado no WhatsApp. E o link da mentoria do Trader Raiz vai estar aqui embaixo na descrição para você já dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, te vejo então nesse outro vídeo que eu vou largar aqui sobre gráfico para você se aprofundar cada vez mais. Um grande abraço, valeu!